Você, aluno do ensino médio, vestibulando, pré-vestibulando, já deve ter ouvido falar no ChatGPT. Essa inteligência artificial que é uma ferramenta que responde qualquer coisa que você queira e produz textos para você. Sim, aquele resumo, aquela resposta argumentativa, aquela dissertação Enem, que vale uma atividade avaliativa ali na sua escola, no seu colégio, no seu processo seletivo, a inteligência artificial faz em uns 50 segundos mais ou menos. Pois a gente aqui no Redação de Campeão resolveu testar essa ferramenta nas provas de redação dos principais vestibulares do Brasil. Hoje a gente vai usar aqui a prova da Federal de 2023. Vale ressaltar que são 3 questões discursivas com 3 gêneros distintos e a gente vai testar aqui a resposta dos 3. Então vamos analisar a primeira questão da Federal do Paraná. Leia a seguir os parágrafos iniciais de uma crônica de Juliano Martins. O título da crônica é Infinito Passivo. Eu vou ler o trechinho inicial porque ele vai ser importante para vocês entenderem a resposta. Tinha um estranho hábito, acordava, pegava o celular, tirava uma foto do seu rosto amarfanhado recém-amanhecido. Nem se dava ao trabalho de avaliar o grotesco resultado. Apenas descarregava a foto no computador, na pasta, envelhecendo dormindo. Nunca fez questão de examinar se havia vermelhidões, remelas amareladas ou esbranquiçadas ou qualquer outra marca deixada pelo travesseiro encharcado de saliva. Apenas o registro. E lhe bastava. Certo dia, o tédio lhe fincando adagas no peito, abriu a pasta envelhecendo dormindo. Ali havia 328 fotos tiradas nos últimos 328 dias. Ideia tosca ou não, era um rapaz fiel aos seus propósitos. Beleza? Então a banca dava esse trecho inicial e havia ali o comando na sequência. Escreva 1 ou 2 parágrafos, uma informação importante, dando continuidade à crônica de Martins sem necessariamente concluí-la. Seu texto deverá apresentar articulação clara e consistente com os parágrafos iniciais, introduzir informações novas que garantam progressão ao tratamento do tema, de 10 a 12 linhas, e respeitar as características discursivos formais do gênero solicitado. Eu copiei toda essa pergunta, toda essa questão e joguei no ChatGPT para ver qual a resposta que ele me daria. Então vamos acompanhar juntos isso aqui agora. Com um clique do mouse, o rapaz começou a revisitar sua rotina de registros. Não demorou muito para ele perceber que de fato as fotos eram bem semelhantes. O rosto amarfanhado aparentava poucas diferenças, mas conforme foi avançando na pasta, uma sensação estranha o invadiu. Aquele registro diário começou a parecer uma espécie de crônica de seu envelhecimento. Cada foto era uma página de uma história que ele estava escrevendo sem saber há anos. Ele decidiu ampliar uma das fotos, queria analisá-la com mais detalhes. Foi então que notou as linhas finas que começavam a surgir em sua testa e as olheiras mais acentuadas. Aquelas imagens, que antes lhe pareciam sem graça, agora eram a prova de que ele estava envelhecendo. E ele não conseguia evitar. Era apenas um infinito passivo. Bom, então aí, quem acompanhou aí a leitura do processo inicial, ali, do trechinho inicial, deu para perceber que a inteligência artificial pegou tudo, né? Entendeu que era uma continuação, usou a terceira pessoa, inclusive, não sei se vocês notaram, mas a inteligência artificial usou o título para finalizar essa continuação aqui, ó, infinito passivo. Olha que coisa incrível. Então, um texto ótimo. Tenho alunos que fizeram melhor? Temos alunos que fizeram melhor, mas vamos combinar que é um texto bem plausível ali para ser apresentado. Bom, a questão 2 da Federal do Paraná era um resumo de um texto chamado A Síndrome de Havana. Eu não vou ler o texto todo com vocês aqui, e até porque são muitas particularidades, é uma questão complexa, mas a gente vai testar de 2 formas. Uma é jogando todo o texto, todo o comando na plataforma, para a gente ver qual é a resposta que vai ser dada. E a outra forma é simplesmente colocar resuma o texto A Síndrome de Havana. Vamos ver o resultado dos 2. A gente vai pegar todo o comando, todo o texto motivador e todo o comando e vamos jogar lá direto no ChatGPT. Vamos ver o que ele... Repare que quando a gente pega todo o texto, a resposta vem em inglês. Não rolou, né? Já vimos ali que não deu certo colocar o texto todo ali. A ferramenta funciona melhor em língua inglesa mesmo. Vamos testar agora, colocar só resuma o texto A Síndrome de Havana. Quando a gente coloca resuma o texto A Síndrome de Havana, ele explica a síndrome, né? A síndrome de Havana é um fenômeno descrito como sensação de despersonalização e desrealização experimentada por algumas pessoas depois de viajar. Veja que não traz um resumo, ele não pegou o texto ali, a síndrome de Havana. Vamos tentar agora colocar o título e o autor.
Vejam que o resumo não tá rolando, né? Em alguns outros textos que a gente testou, deu certo. Resuma o texto tal e resumiu. Com alguns erros de retomada de autor, não cita a fonte, mas algumas adaptações ali até daria certo. Reparem que quando é um texto mais interpretativo, a inteligência artificial tem um pouco mais de dificuldade de fazer. Vamos para o terceiro texto agora, para a terceira questão, que era uma dissertação argumentativa sobre o motivo de os podcasts estarem ganhando tanta adesão. A gente copiou toda a questão 3, tinha um texto motivador trazendo ali, falando do podcast, explicando um pouco da questão do podcast, e o enunciado pedia uma dissertação argumentativa, né, pedia um texto de opinião em que você desse 2 razões para que o podcast tenha virado esse fenômeno que virou. Vamos ver como que a inteligência reage copiando a questão e colocando lá. Podcasts têm ganhado uma forte adesão entre os usuários de mídias devido à sua versatilidade e acessibilidade. Em primeiro lugar, eles permitem que os ouvintes escolham o conteúdo do seu interesse, já que são agrupados por temas com títulos de descrições. Além disso, o fato de não ser transmitido ao vivo e estar disponível online para ser ouvido a qualquer momento torna o podcast mais prático e acessível ao público. Em segundo lugar, a emergência de diversas vozes exprimindo-se sobre diversos assuntos permite que pessoas comuns, sem acesso fácil a rádios ou emissoras, possam difundir suas ideias e pensamentos através da distribuição de arquivos de áudio e vídeo na internet. Portanto, a combinação de acessibilidade e versatilidade é uma das principais razões pelas quais os podcasts têm ganhado tanta adesão. Bom, de novo, né, a inteligência artificial conseguiu aí produzir um texto dentro do tema pedido, trouxe 2 argumentos, tem ali em primeiro lugar, em segundo lugar. A gente pode implicar um pouquinho com além disso, que tem depois o primeiro lugar ali. Tem textos melhores de alunos, claro, mas a gente já mostrou aqui que a inteligência artificial funciona, assustadoramente funciona. Se o objetivo é nota, temos aí uma ferramenta propícia para isso. Se o objetivo é se desenvolver como cidadão, como pessoa, aprender a refletir, aprender a ser crítico, não cair em fake news, ter repertório para tomar as melhores atitudes para a sua vida, aí o caminho certamente não é o ChatGPT. É uma evolução tecnológica, como tantas outras, a escrita já foi uma evolução tecnológica também, e a gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? Não é nem demonizar e nem glorificar, é aprender a lidar da melhor maneira possível. E se você aí que está em outras partes do Brasil, quiser que a gente teste ali um vestibular que você fez, posta de redação que você tenha feito na sua cidade, no seu estado, manda aqui no Redação de Campeão, pode ser pelo Instagram mesmo que a gente testa, faz um vídeo e manda para vocês. É isso, pessoal. Até a próxima.